Geazi, ele pegou lá as ofertas de Naamã, né? Que não era para ele ter pego, que ele ficou amaldiçoado com lepra. É, teve um substituto, né? Na verdade, quem pegou as ofertas de Naamã foi o discípulo de Eliseu, né? Isso, discípulo, é isso mesmo. O Geazi, discípulo né? de... Geazi. Isso, o discípulo de Eliseu. Nós sabemos que Eliseu fazia discípulos, assim como Elias fazia discípulos. E essa, na verdade, tem uma dinâmica, parte de funcionamento do sistema profético, né? Daquilo que chamamos de profetismo veterotestamentário. O nome é difícil, mas é simples o significado. Tinha São uma escola, né? isso, a chamada escola profética. E a palavra escola, ela tem aí dois significados, né? Assim como ela tem, sei lá, quando a gente fala das escolas literárias, a gente não está dizendo necessariamente que existe ali uma instituição formada de ensino e que ensina as pessoas a fazerem literatura intimista, e outra que ensina as pessoas a fazerem literatura naturalista, e outra, né? E assim por diante, literatura romântica no sentido do romantismo, né, da literatura do romantismo do século XIX. A palavra escola aí, ela pode significar é, determinadas linhas de atuação. Mas, então, assim, tinha uma linha de atuação que ali se desenvolvia a partir de um determinado grupo de profetas. Então, sabemos que, em geral, eles atuavam também em grupos e que eles eram seguidos. Isso nos é deixado bastante claro, não só pelo fato de o próprio Eliseu ter sido discípulo de Elias, e as escrituras nos narram exatamente como foi este processo de chamado de Eliseu por Elias. Isso acontece depois que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá já foram derrotados no Monte Carmelo. E nós temos a rainha do Reino do Norte, né, do Reino de Israel, esposa de Acabe, Jezabel, que podemos com alguma naturalidade chamar de a bruxa, né? Ela decide matar Elias e manda recado que vai matá-lo. Elias faz aquela famosa travessia, deixa inclusive o seu discípulo da época, olha só que interessante, ele deixa o seu discípulo da época, que é aquele a quem ele pede que vá olhar se já está chegando a chuva sobre Israel, lembra? E Sim. aí Eliseu ora e manda ele olhar de novo, e ora e manda ele olhar de novo, até que o menino vem e diz assim: Olha, está vindo uma nuvem carregada de chuva que ela parece ter o formato de uma mão de um homem, como se fosse a mão de Deus mesmo trazendo chuva sobre os céus. E ele deixa este discípulo e atravessa o deserto sozinho e decide que ele quer morrer, inclusive, né? Ali, ele fala: Eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele vai, chega até o Monte Horebe depois de ser alimentado pelo anjo, uma botija de água que milagrosamente o anjo coloca lá, e um pão nas brasas que o anjo milagrosamente coloca lá duas vezes, não só uma, mas duas vezes. E quando ele é chamado para fora da caverna, é a mesma coisa que o Senhor faz depois com Lázaro, já pararam para pensar na conexão? O vem para fora da caverna, sai do lugar de morte e vem para fora. É, o Senhor diz para ele que vai dar para ele, finalmente, ó, vamos concluir o seu ministério profético. Então você vai levantar, você vai ungir um novo profeta, você vai ungir um novo rei para a Síria, um novo general, né, que vai se opor ao regime de Acabe e Jezabel, mas você também vai ungir um novo profeta. E aí ele chama o profeta. Mas quando nós olhamos o que está acontecendo ali, além deste profeta chamado Eliseu, que vai ser o sucessor dele, enquanto quase como se fosse o fiscal da atividade da realeza do Reino do Norte, para saber se eles estão cumprindo ou se estão desobedecendo as palavras do Senhor, mas também há outras pessoas ali. Tanto que quando Elias e Eliseu atravessam o Rio Jordão, os demais profetas ficam aguardando do outro lado. Já pararam para pensar nesses pequenos detalhes? Então há um grupo de profetas que ali andam juntos. Eliseu, o próprio, também tem profetas que são mencionados não só na ocasião dele, enquanto ele recebe do Senhor a palavra de cura para Naamã, que mergulha, né, faz os seus 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão, mas também em outros momentos. Vou lembrar para você, quando Eliseu está na cidade de Dotã, ele é cercado pelos assírios, porque o rei da Síria fala: Mas como é que todas as vezes que eu vou tentar capturar os exércitos de Israel,
parece que eu tenho alguém infiltrado que conta para eles as minhas posições dos meus exércitos. E aí o que dizem para o rei da Síria? Não, senhor, não é isso. É que eles têm um profeta no meio deles. E aquilo que o senhor está despachando aqui no teu gabinete, este profeta consegue saber por poder espiritual lá onde ele está. O que o rei da Síria fala? Pois então, aprisione esse profeta e tragam ele aqui. Quero ele Ô, aqui preso Daniel, aqui. e sobre Oi. essa parte que você está falando de que Eliseu sabia, né? Sim. E falavam, também recai sobre essa mesma atitude em relação ao Geazi quando ele vai atrás de Naamã. Que ele fala Isso. assim: o meu espírito estava vendo o que você estava fazendo. Exatamente. Porque veja só, o espírito que nele atua, que nada mais é do que o espírito que atuava em Elias, e é muito interessante essa sucessão, porque Eliseu pede dupla porção do espírito que atua em Elias. E é este espírito que atua em Elias, que é prometido através do profeta Malaquias, que se colocará sobre aquele que virá preparar o caminho, que viria preparar o caminho para o Senhor. Ou seja, o Espírito que viria sobre João Batista para preparar o caminho para Jesus. Olha que coisa bacana. E nós temos lá na cidade de Dotã o discípulo que é quem percebe a presença dos assírios. É o discípulo que vai procurar Eliseu para dizer: Senhor, tem um exército aqui fora. E de fato, os soldados que representam o governo da Síria começam a gritar de lá: Peço que me entreguem o homem que se chama Eliseu, que é o profeta que está aí dentro da cidade. E Eliseu tranquilamente pede ao Senhor que abra os olhos espirituais do seu discípulo. E o discípulo consegue então enxergar um número maior de anjos em carruagens de fogo do que o número de soldados assírios ou de soldados sírios, também é possível chamá-los assim, que estão lá em volta da cidade de Dotã. Então, nós percebemos que em muitos desses momentos nós temos acompanhantes desses profetas. Quando Jeremias está aprisionado e manda escrever o seu rolo e mandar para o rei, quem é que vai mandar para o rei? Ele tem lá uma pessoa que está trabalhando como amanuense dele, que o acompanha, que vai até a cela, que escreve a profecia que ele está recebendo e que vai até o rei. Então vejam que em muitos momentos nós temos essas figuras de discípulos, escribas, amanuenses, que acompanham os profetas e aprendem com eles. E estas figuras daqueles que vêm para aprender, elas vão sofrendo um desenvolvimento ao longo da história de Israel, até que nós chegamos à figura dos Talmidim, que são os discípulos que acompanham os mestres. No período de Jesus, em que Jesus vem, existem as escolas dos Talmidim, ou seja, aqueles discípulos que escolhem um determinado rabi, ou seja, um determinado mestre, e que passam a segui-lo, andar com ele, né? Moram com ele, passam a viver ganhando conhecimento não só teórico, mas prático, vendo como ele vive. E o que é que Jesus faz com os seus apóstolos? Não é exatamente isso? Ele chama, venham até mim, me acompanhem, vejam como eu faço as coisas, aprendam tudo comigo, não tirem os olhos e os ouvidos de mim. São os talmidim de Jesus. São esses discípulos de Jesus. Então, este conceito daqueles que vão aprendendo com os seus mestres, isso vem já desde a época do profetismo veterotestamentário, ou seja, desde os profetas do Antigo Testamento.